Oi pessoal, tudo bem? Bom, continuando com as nossas aulas de física aí, né? Hoje nós vamos abordar, né, o assunto do princípio da conservação da energia, né? Impulso e colisões, tá certo? Bom, começando aí pelo princípio da conservação, quando a gente dá de cara aí com um fenômeno físico, né? A gente acaba deixando passar a complexidade daquela ação, né? Por vezes a gente não está tão interessado, né? Mas se a gente for parar para analisar, tudo que acontece à nossa volta é complexo e foi alvo de estudos ao longo de muitos anos, né? Então essa observação sistemática e investigativa desses eventos fez com que o homem evoluísse, né, para um estilo de vida mais confortável e estável, que é o que a gente tem hoje, né? Com energia elétrica, com carro, com tudo mais. E aí, pessoal, uma dessas comodidades, né, que a energia, não só a elétrica, mas todas as outras energias que a gente acabou dominando, nos remete a algo novo, né? Porque hoje se fala muito em energias renováveis e tudo mais, certo? Mas, por enquanto, como a gente está estudando energia mecânica, nós vamos nos concentrar, né, em estudar essas energias. E claro, a gente já falou um pouco na aula anterior, né? Energias mecânicas, nós nos situamos lá, né? E eu falei para vocês que energia mecânica, dentro da energia mecânica, a gente tinha a energia potencial e a energia cinética. Energia potencial é aquela que está relacionada com o potencial de um corpo de realizar movimento, né? E a energia cinética é a energia quando um corpo está realmente em movimento. Dentro da energia potencial nós temos a potencial elástica e a potencial gravitacional. Vocês lembram disso? E essas energias, pessoal, elas acabam por estar todas interligadas entre elas, né? E elas sempre vão se conservar. Por isso que a gente chama princípio da conservação, né? A energia não vai se criar, ela não vai aparecer do nada, não vai sumir, ela se conserva, tá certo? Isso daí é uma frase, né? Essa teoria, vamos dizer assim, né? É uma frase muito famosa do Antoine Lavoisier, que ele diz que no mundo nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, né? Não sei se ele falou isso já pensando nas leis de conservação de energia do universo, mas coube muito bem, né? E dentro desses princípios de conservação, nós vamos ter conservação da massa, da carga elétrica, da quantidade de movimento e o nosso foco aqui que vai ser da energia, certo? Beleza? Então, agora nós vamos nos concentrar em conservação de energia mecânica, mas para vocês se situarem, pense nessa situação aqui, ó. Através do princípio da conservação da energia, pessoal, a gente consegue estabelecer que a quantidade de energia inicial de um processo se conserva por meio de transformações em outros tipos de energia. No final, essa quantidade de energia se mantém. Não houve ganho nem perda, ela só se transformou. Olha o exemplo aqui do lado, é uma usina, né, hidrelétrica, bem conhecida aí por nós, e ela é composta por um reservatório, né, de água. E esse reservatório de água tem um cano aqui que vai levar essa água até a turbina. Essa água vai fazer a turbina girar. E aí nós vamos ter a conversão de energia cinética em energia elétrica. Mas olha que interessante, ó. No reservatório a gente tem uma quantidade de água gigantesca, né? Que ela tem um potencial. Então quer dizer, a gente já tem uma energia potencial aqui. Ela tem um potencial de se transformar em energia de movimento, que é aqui pelo cano, ó. Tá certo? Na hora que essa água é liberada, vocês concordam comigo que ela vai começar a correr aqui com uma velocidade mais alta ou mais baixa, dependendo da quantidade de água que tem aqui. Tá certo?
Se eu tenho mais água, a energia potencial vai ser maior. Se a energia potencial é maior, a energia cinética também vai ser maior, certo? Porque eu tenho que conservar as energias aí. Essa velocidade aqui sendo bem grande, eu vou movimentar bastante a minha turbina aqui. E isso vai gerar mais energia. Tá certo? Então olha só que interessante. Ó. Essa energia potencial já foi convertida em energia cinética através desse cano. E essa energia cinética foi convertida em energia elétrica por meio dessa turbina. Tá certo? Então, é claro, né? A gente tem transformação de energia acontecendo aqui, de energia mecânica para energia elétrica, mas também temos, dentro da energia mecânica, nós temos energia potencial sendo transformada em energia cinética. Tranquilo? Isso daqui, pessoal, nada mais é do que essa equação aqui. Tá? A energia mecânica de um corpo é igual à soma das energias potencial, tanto gravitacional quanto elástica, e cinética desse corpo. Tá certo? Então tá aqui a equação, tá? Energia cinética mais energia potencial gravitacional mais energia potencial elástica. Ó, um exemplo bem clássico disso daqui que está acontecendo é isso daqui, ó. Bom, essa pedra aqui, ela está a uma determinada altura, certo? É como se eu estivesse segurando ela a, sei lá, 10 metros do chão, certo? Se a gente calcular a nossa energia potencial com a pedra aqui paradinha, eu segurando ela a 10 metros do chão, a gente vai perceber que a energia potencial é máxima aqui. Por quê? Ela tem uma massa, né? Massa vezes a gravidade vezes a altura é a energia máxima potencial que ela vai adquirir. É claro, ela vai reduzindo ao longo em função da queda da pedra, né? Só que a energia cinética, se vocês perceberem, pessoal, ela é nula. Ela é nula por quê? Vocês lembram que a energia cinética era mv ao quadrado dividido por 2. Se a velocidade é zero, então isso daqui vai ser zero. Então a minha energia a minha energia cinética aqui, quando a minha pedrinha está parada a 10 metros de altura, ela vai ser nula. Agora, olha só, perceba que na hora que eu solto essa pedra, ela vai começar a cair e ela vai começar a acelerar. Vocês concordam comigo? A velocidade vai começar a aumentar por conta da própria aceleração da gravidade. Beleza? Vocês percebem que conforme ela vai caindo, a energia potencial vai diminuindo. Por quê? A altura dela também vai diminuindo. Só que, no mesmo passo em que a minha energia potencial gravitacional vai diminuindo, a minha energia cinética vai aumentando, porque a minha velocidade vai aumentando por conta da aceleração da gravidade. Certo? No momento que essa pedra estiver aqui, mas olha, 1 milímetro para bater no chão, vocês concordam comigo que eu posso adotar a altura dela em relação ao chão como sendo zero, só que a energia cinética vai ser a total. Por quê? A velocidade dela vai ser a velocidade máxima adquirida ao longo desses 10 metros de queda livre. Tá certo? Então, pessoal, se vocês pararem para calcular aí o que vocês vão fazer com os exercícios, vocês vão perceber que toda essa energia potencial, que era a máxima aqui, mais uma energia cinética que era zero, vai ser igual a uma energia potencial igual a zero aqui e uma energia cinética máxima aqui. E é isso que eu estou dizendo. Ó. A energia cinética inicial mais a energia potencial gravitacional inicial vai ser igual à energia cinética final mais energia potencial gravitacional final. No final das contas, a somatória das nossas energias aí vai ser igual a zero. Beleza? Se eu fizer uma somatória da energia final mais a energia inicial, no caso é menos, né? Energia final menos energia inicial, porque eu passo daqui para lá, né? Então nós vamos ter a somatória das energias aqui igual a zero. Beleza, pessoal? Bom, conservação de energia, pessoal, é uma coisa que vocês vão ter que treinar.
Então eu vou passar alguns exercícios para vocês treinarem lá, mas não tem segredo, tá? É bem simples, beleza? Bom, agora falando de impulso e quantidade de movimento, eu vou começar a falar sobre o conceitinho de impulso aí, tá certo? Bom, impulso, pessoal, eu gosto de usar esse trenó aqui como essa corrida de trenó aqui como exemplo, né? Nessa corrida aí, nós vemos que o trenó ele tem 4 ocupantes aí. No início da prova, eles empurram esse trenó com o propósito de adquirir a maior velocidade possível antes de se iniciar a descida da pista, que vai continuar com a velocidade por conta da ação da gravidade, certo? A pista é inclinada, né? E aí eles têm que empurrar o máximo que eles podem no intervalo de tempo pequeno, né, para adquirir mais velocidade, para conseguir chegar com a velocidade máxima lá no final, certo? Como nós podemos imaginar, a velocidade do trenó antes da descida é muito influenciada pela força com que esse trenó vai ser empurrado no intervalo de tempo antes da descida. No cotidiano, né, no dia a dia, nós dizemos que esses atletas aí eles estão dando um impulso para que a velocidade aumente. Tá certo? E aí, pessoal, se a gente for partir da segunda lei de Newton para analisar o que está acontecendo, por exemplo, no caso do trenó, nós conseguimos relacionar a força e o intervalo de tempo com a massa e a velocidade adquirida pelo corpo. Desse jeito aqui, ó. A segunda lei de Newton diz que força é massa vezes aceleração. Tranquilo? E a gente sabe também, lá do MRV, que a aceleração é dada por variação da velocidade dividido pela variação do tempo. Desse modo, substituindo aqui a minha aceleração na equação da força, eu vou ter que força é igual a massa vezes a variação da velocidade dividido pela variação do tempo. Tranquilo? Se eu passar esse ΔT aqui, que está dividindo para lá, multiplicando, eu vou ter a força vezes o ΔT. Então, a força aplicada em um determinado intervalo de tempo é igual a uma massa vezes uma variação da velocidade. Certo? Desse modo, pessoal, eu posso chamar só essa parte da equação aqui de impulso. O impulso é dado pela força vezes a variação do tempo. É a força aplicada em um intervalo de tempo. E aqui, pessoal, essa massa multiplicada pela variação da velocidade ganha o nominho de momento linear, que é dado pela letra P aqui. Tá certo? Então, o impulso da força resultante exercida sobre um corpo durante determinado intervalo de tempo é igual à variação da quantidade de movimento desse corpo nesse mesmo intervalo de tempo. Entendeu? Então, a gente está variando, com a aplicação de impulso, nós temos um momento linear proporcional, né, à variação do tempo e à variação da velocidade. Beleza? E aí, pessoal, isso daí é por causa de uma força variável, né? Desculpa, isso daqui, né? Esse impulso aqui calculado é por causa de uma força constante. Agora, a força pode variar ao longo do tempo, né? É normal que quando a gente aplica um impulso, vai ter variação da força em relação ao tempo. Desse modo, fica mais fácil determinar o valor do impulso naquele intervalo de tempo de maneira gráfica. Vocês fizeram isso para trabalho, vocês lembram? Teve um exercício lá que vocês tiveram que dividir as partes do gráfico para calcular o trabalho em cada intervalo de deslocamento. Aqui é a mesma coisa, só que vocês vão calcular o impulso em cada intervalo de tempo. E aí vocês acham a área total somando todas as áreas. Tá certo? Isso daqui pode variar de diversas maneiras, tá, pessoal? Eu variei desse jeito aqui, ó, como um exemplo, só para vocês verem, tá? Que fica menos complexo desse jeito aqui, separando em figuras já conhecidas, né? E calculando o impulso aí
em cada parte do gráfico e depois somando. Beleza? Bom, falado de impulso, né, nós falamos de impulso e quantidade de movimento, impulso de uma força variável. Agora nós já podemos entrar em conservação da quantidade de movimento, que está relacionado com o momento linear, que é esse cara aqui que a gente falou. Então o impulso é um negócio bem simplesinho, vocês viram, né? Pode ser um impulso de força constante ou pode ser um impulso de força variável. E agora o momento linear. O momento linear, pessoal, ele está relacionado com a quantidade de movimento que um corpo consegue executar em função da sua massa. Beleza? Em situações assim, ó, eu vou dar um exemplo aqui bem bacana. Em situações de gravidade zero, e aonde nenhuma força influencia no movimento de um corpo, nós podemos analisar algumas situaçõezinhas curiosas sobre o momento linear e a conservação do momento linear. Tá certo? Ó, até aqui nós estamos falando de conservação de energia também, tá certo? Vem dos conceitos. Então, ó, vamos tomar, por exemplo, essa bolinha aqui do lado. Suponhamos que essa bolinha esteja viajando com uma velocidade qualquer no espaço onde não tem influência do ar, não tem influência de nenhum campo gravitacional. Ela está no espaço livre, leve e solta, tá? Nós falamos que ela tem um momento inicial por conta da sua massa e da sua velocidade. Nesse caso aqui, a velocidade é constante, tá, pessoal? A massa aqui também é constante, não vai variar, tá certo? Então o nosso momento aqui não vai variar em nada. Aí, do nada, essa bolinha aqui é uma bolinha, sei lá, de concreto. Essa bolinha explodiu e se dividiu em 3 pedacinhos, tá certo? O primeiro pedacinho ficou com uma massa um pouco menor e uma velocidade diferente, né, por conta da explosão, assim como o pedacinho 2 e o pedacinho 3, tá certo? Por conta da lei da conservação de energia que a gente viu lá atrás, pessoal, o momento também se conserva, tá? Essa bolinha aqui, ó, que ficou com uma massa intermediária entre essa daqui e essa, vocês estão vendo? Ela vai ter um momento proporcional à sua massa. Então quer dizer que a velocidade vai ter que variar ali conforme a massa também variou. Assim como para os outros pedaços aqui da minha bolinha. Então isso daqui quer dizer, pessoal, que o momento do fragmento 1 mais o momento do fragmento 2 mais o momento do fragmento 3 é igual ao momento anterior, antes da minha explosão. Tá certo? Como nós temos conservação e nós não estamos tendo nenhuma influência externa no movimento, então a soma desses 3 momentos vai ser igual ao momento inicial. Conseguiram entender? Pegaram a ideia? Tá certo? Mas, pessoal, eu vou frisar, hein? Isso é para uma situação onde não tem influência externa. Não tem atrito com o ar, não tem atrito com nenhuma superfície, não tem influência de campo gravitacional, tudo bem? Tá? Isso daqui, pessoal, conservação de quantidade de movimento, abre espaço para a gente começar a falar sobre colisão. A colisão, pessoal, ela está muito relacionada com o momento, tá certo? Quando nós falamos de colisão, nós podemos ter 3 tipos de colisão. As colisões elásticas, que é quando um objeto bate no outro e ricocheteia, certo? Colisões perfeitamente inelásticas, que é quando alguma coisa, né? Por exemplo, 2 bolinhas, eu vou dar os exemplos ali para vocês. Mas quando 2 bolinhas acabam grudando uma na outra e caminhando juntas ali com a velocidade dividida, vamos dizer assim. E as colisões completamente inelásticas, tá?
perfeitamente inelásticas é quando elas começam a dividir uma velocidade igual. E colisões inelásticas, elas são aquelas que não são perfeitamente inelásticas, quer dizer, elas não grudam e continuam andando, e elas não são completamente elásticas. No mundo real acontece muito colisões inelásticas que não são perfeitas, tá certo? Porque pode ricochetear, mas um pouco da energia é perdida naquela colisão, tá certo? Eu vou dar alguns exemplos aqui para vocês, ó. Nesse primeiro experimento, os discos vão se aproximar com velocidades iguais e contrárias, tá? Então, um vai bater de frente com o outro. Depois da colisão, eles se afastam, tendo intercambiado as velocidades. O exemplo que eu estou mostrando aqui, pessoal, é de uma colisão elástica, perfeitamente elástica, tá? Beleza? Então, olha como é que é, ó. Vocês percebem, ó, que elas vieram... Eu vou voltar do começo, ó. Opa. Olha lá. Inicialmente, a velocidade da bolinha vermelha é de 1,5 metros por segundo. E da bolinha verde, como está no sentido contrário, é de menos 1,5 metros por segundo. Olha, se o momento é calculado pela massa vezes a velocidade, então nós temos que o momento da primeira bolinha é de 1,5, porque eu adotei uma massa igual a 1 aqui, e o momento dessa daqui é de menos 1,5. Opa, desculpa. Então vocês veem aqui no quadro, ó, que os momentos da primeira bolinha é massa vezes a velocidade, e da segunda bolinha é de menos a massa vezes a velocidade, porque a velocidade é negativa, certo? No final aqui, pessoal, o total da energia potencial, do momento, né, dos momentos lineares, desculpa, vão ser iguais. Por quê? Ó, elas colidiram, intercambiaram os seus momentos, quer dizer, cada uma foi para um lado, né, trocaram o sentido das velocidades, mas os momentos aqui continuaram sendo o mesmo. Tá certo? E isso daqui, ó, comprova o que eu disse lá atrás sobre conservação de momento. Tá certo? Os momentos aqui, se nós não temos influência de nenhum fator externo, eles vão se conservar. Beleza? Então, vai acontecer um momento de soma, né? Antes da colisão aqui, o momento de P1 mais P2 tem que ser igual a zero, certo? Porque MV mais menos MV vai dar zero, beleza? E depois que eles colidiram, que trocaram o sentido, né, das velocidades, eles só trocam o sinal aqui de cada um, e aí vai se conservar a zero também, beleza? Agora, tem uma outra situação em que um corpo pode estar parado e o outro pode ter uma velocidade e um momento, certo? Nessa situação aqui, se eu tenho uma colisão elástica, olha o que vai acontecer. Perceberam? No momento inicial, eu tinha um instante inicial, né? Eu tinha um momento igual a 1,5 por conta da velocidade ser 1,5 metros por segundo e a massa dessa bolinha número 1 aqui ser igual a 1, certo? Então, um momento igual a 1,5. Na hora que ela colide e é uma colisão elástica, essa bolinha vai transferir todo o momento dela para essa segunda bolinha. E aí essa vai começar a se movimentar com o momento que essa daqui estava se movimentando, ou com a velocidade que ela estava se movendo, tá certo? Olha lá, ó. No instante inicial o momento era zero, velocidade era zero. Ó, no instante depois da colisão, a velocidade passa a ser a velocidade da bolinha anterior, e essa daqui fica com um momento igual
ao momento anterior. Isso vocês podem ver acontecendo com bolinhas de sinuca. Sabe quando você dá uma tacada assim, que uma bolinha fica parada e a outra vai? É isso que está acontecendo. Mas naquele caso das bolinhas de sinuca, pessoal, não esqueçam que nós temos atrito por conta do ar, a força da gravidade agindo sobre as nossas bolas de sinuca e uma força de atrito da mesa sobre a bolinha, tá certo? Então não vai se conservar, algumas energias vão ser dissipadas, tá bom? Então é isso que acontece. E é isso que eu estou falando aqui no quadro. Olha, se eu tenho o momento inicial sendo da bolinha 1 igual a massa vezes a velocidade, e o momento da bolinha 2 sendo igual a zero, porque a velocidade dela é zero, nós temos que a somatória dos momentos aqui vai ser igual a mv. Por quê? Se o momento da bolinha 1 é igual a mv e o momento da bolinha 2 é igual a zero, então mv mais zero é mv. E isso vai acontecer para a situação depois da colisão, tá certo? Onde vão ser intercambiados aqui os momentos, né? O momento da bolinha 1 vai passar para a bolinha 2 e aí a gente vai ter o movimento sendo executado pela bolinha 2. Então a gente tem um momento associado à bolinha 2. Beleza? E aí, ó, o inicial vai ser igual ao final. Percebam que é a mesma coisa aqui. O inicial sempre é igual ao final, porque tem que haver conservação. Mesmo caso aqui, inicial tem que ser igual ao final. Tranquilo? Agora, tem mais uma situação aqui, que é um terceiro experimento, pessoal, em que as bolinhas grudam uma na outra. E essa é a tal da colisão inelástica. Tá certo? Quer dizer, elas não ricocheteiam, tá? Então, para isso não acontecer, ó, no experimento aqui, é como se tivesse um chiclete aqui, ou uma colinha, tá? Na bolinha número 1. E na colisão elas grudam e começam a andar junto. Tá certo? Olha só. Se eu tenho um momento dado pela bolinha 1, que ela tem uma massa e uma velocidade, certo? E um momento dado pela bolinha 2, que está parada. Então é igual, um momento igual a zero, tá? Essa colisão, na hora que dessa colisão, nós vamos ter aqui, ó, uma soma das duas massas, e aí eu tenho a mesma equação da situação anterior. Só que presta atenção, ó. Por quê? Eu tenho um momento aqui, dado pela massa da primeira bolinha vezes a velocidade dela, mais um momento zero aqui, dado por essa segunda bolinha que está parada. No momento posterior, depois da colisão, quando elas grudam, o que vai acontecer? A massa vai se somar, as massas vão se somar. Se as massas se somam, pessoal, nós vamos perceber que para manter o momento, a velocidade vai cair pela metade também. Então, se eu duplico a minha massa, para compensar essa duplicidade da massa, eu tenho que dividir a minha velocidade por 2. Consegue entender? Porque eu estou multiplicando a massa por 2, mas aí eu tenho que dividir a minha velocidade por 2 para manter o meu momento igual. E aí, olha o que acontece na colisão. Ó, essa bolinha aqui ela vai estar se movimentando, essa daqui não, tá? E vai ser uma colisão inelástica. Olha lá, ó. Olha a velocidade dela, 1,5. Na hora que ela bate, ó, 0,75 para as duas. Por quê? A massa das duas como se tivesse se juntado. Tá certo? Elas estão caminhando juntas. Se a massa das duas, que é igual, se juntou, a velocidade vai ter que ser compensada por esse aumento de massa, para o momento ser conservado. Por isso que a velocidade diminui. Tá certo? E aí, pessoal, as três situações eu resumi nesse quadro, né? Nada mais é, né, na verdade, do que vocês pensarem numa conservação de momento. Então, o que está acontecendo antes de uma colisão tem que acontecer depois da colisão.
tá certo? Então, os momentos precisam se conservar, tá? O cálculo é igual para todas as situações, tá certo? Então, a gente pode afirmar que o momento total do sistema sempre vai se conservar. Isso acontece se não levarmos, eu vou frisar, se não levarmos em conta outras forças que interajam com a nossa colisão, tá certo? Bom, pessoal, eu sei que é bastante coisa, mas eu tentei ser sucinto aí, deu um pouquinho mais de tempo, meia hora aí, né? Mas façam os exercícios que eu vou passar lá no livro, tá? E qualquer dúvida vocês podem me chamar lá no Facebook, ou por e-mail, ou no próprio Moodle, tá bom? Um abraço!